Oi, pessoal, eu sou a Thaís Fernandes, sou jornalista e documentarista e fui convidada pelo SESC para fazer um bate-papo sobre documentário. Para isso, eu convidei outra cineasta aqui do Rio Grande do Sul também, que é a Liliana Susbach, e decidi dar um nome para essa nossa conversa para dar uma provocadinha. Então, vamos começar? Vamos. Essa conversa tem um nome provocativo para que serve um documentário, mas não porque a gente acha que tenha uma função utilitária, né? Justamente para a gente se provocar a pensar para que serve esse gênero de cinema, né? Então, estamos aqui eu e a Liliana em casa, protegidas, para conversar com você sobre isso. Acho legal começar dizendo, né, que eu comecei na minha vida profissional no documentário, trabalhando com a Liliana, fui assistente de montagem de alguns trabalhos, depois montei alguns trabalhos. Então, nós temos uma relação, além de respeito profissional, também de tutoria. Colegas. Colegas, aprendi muito, continuo aprendendo. E também surgiu essa vontade da gente fazer essa conversa, além do convite do SESC, a gente quis juntar as nossas cabeças para falar sobre o documentário, porque agora a Liliana está terminando um trabalho, uma série, acabou de lançar um longa sobre documentário, justamente sobre o fazer documental, que chama O Método, e agora vai lançar uma série, né, uma extensão desse longa. E aí estou colaborando com a Liliana no projeto e a gente tem falado muito sobre fazer documentário, né? Exato. E então queria começar a nossa conversa, que eu acho que é legal a gente também acessar as pessoas que não trabalham só com documentário, que têm curiosidade, e usar esse espaço também para a gente desmistificar algumas coisas sobre o gênero, né? E queria que a gente começasse conversando sobre a diferença entre jornalismo diário e documentário, porque não são a mesma coisa, é importante dizer isso, né? Sim, claro. Na verdade, assim, o tema todo da nossa reunião, para que serve um documentário, a gente espera que ele sirva para alguma coisa, né? E é por isso que a gente trabalha, já dedicou vários anos da nossa vida para isso. Aí a gente pode se questionar o quanto isso muda ou não o mundo, ou muda ou não as pessoas, ou a visão de mundo das pessoas, mas a gente faz no intuito para que ele sirva para alguma coisa, né? Que dê algum sentido para alguma coisa, né? Dê algum sentido ao que a gente pensa, ao que a gente faz no mundo, assim, né? E esse dar sentido, eu acho que é o que talvez diferencie o documentário, né, da reportagem. Eu acho que quando tu não que as reportagens ou o que a gente vê na televisão de não tentem dar sentido a alguma coisa, não é isso que eu quero dizer, mas a reportagem ela procura estabelecer uma relação mais objetiva, né, entre os fatos, os acontecimentos e a narração desses acontecimentos, e busca ver, inclusive, vários lados ou vários posicionamentos ou talvez contrapontos, né, desses acontecimentos. E o documentário pode fazer isso, mas não necessariamente precisa fazer isso. Ele não precisa ter mais de um lado, ele não precisa ir. Ele é muito mais a visão de um diretor, ou a visão do autor, eu diria, né? Porque no documentário acho que faz muito mais sentido o termo autor do que diretor, porque o autor normalmente é o que constrói o roteiro, ou como ele vai conduzir aquele tema, né? Então, acho que é uma questão muito mais de um autor se buscando um sentido para alguma coisa, né? Ou compartilhar uma visão de mundo, ou um questionamento que ele tem mesmo sobre determinado assunto, determinada situação, ou determinado personagem, né? Que ele queira compartilhar isso, essa visão de mundo, o que para ele faz sentido falar, em relação a esse determinado tema que ele tá retratando, né? Então ele não necessariamente precisa ser ou buscar uma imparcialidade ou descolar aquele assunto da sua visão pessoal, né? Já é difícil, eu acho que já é muito difícil
o jornalista fazer isso, né? Eu acredito que o jornalismo, por mais imparcial que ele tente ser, ele sempre vai ser parcial. Então, eu sou muito a favor que os canais de televisão, ou os jornais, ou enfim, todas as mídias, a internet, que busca ser um canal de informação, que eles também se posicionem editorialmente sobre qual é o lado deles, ou o que eles pensam, qual é a visão de mundo deles, né? E a partir daí eles estão reportando os fatos do mundo, né? Eu acho legal a gente falar sobre isso, né? Nós duas temos uma formação no jornalismo, né? A graduação. Confesso que eu não sei o que está se dizendo hoje em dia nas universidades, mas eu acredito que esse discurso da isenção não existe mais, né? No sentido de... Porque é impossível, né? Claro, eu acho que as pessoas interpretam um pouco literal essa coisa do entendimento da isenção. Isenção quer dizer não tomar um lado abertamente, assim, né? Defender um lado ou outro. O jornalismo tem que mandar uma informação Isenta. suficiente para as pessoas poderem analisar o que elas acham, né? E o documentário não tem nenhuma obrigação com isso. Eu acho legal a gente falar, porque um filme que recentemente gerou polêmica sobre, inclusive, que é uma discussão que a gente que trabalha com cinema tem há séculos, né? O que é verdade e o que é ficção, né? Podemos entrar numa grande conversa filosófica sobre onde está a verdade, mas o filme da Petra Costa, né, que falou sobre o momento político aí do impeachment da presidente Dilma, muita gente atacou a narrativa dizendo que ela era uma ficção. Eu acho que é um grande exemplo para a gente justamente pensar. Ele é um filme que ele traz questões factuais que aconteceram, mas ele acontece na perspectiva da realizadora, e ela deixa claro isso o tempo todo, né? É um filme a partir da experiência dela com a relação política do Brasil, né? Exatamente. E isso, usando a palavra isenta, isenta ela justamente para ter que justificar por que ela colocou determinado fato ou valorizou mais um do que outro, né? Tu pode concordar ou não, e tu pode gostar do filme ou não. Gostar do filme ou não, não tem, no meu ponto de vista, não tem nada a ver com ele estar de um lado ou de outro. Para mim é uma questão formal. Se eu gosto ou não do filme é uma questão formal. Mas no momento que existe uma clareza, se o autor deixa muito claro qual é o dispositivo, de que lado ele está, tipo assim, eu vivi esse período, eu vou falar da minha experiência pessoal em relação a isso, por exemplo, né? Então está muito claro, ele deixou claro que história a gente vai ouvir e de que lado a gente está percebendo essa história, né? E muitas vezes eu acho que a gente tem que ver histórias de lados que não são os nossos. A gente não precisa concordar, essencialmente, né? Eu acho que a gente precisa, a gente precisa primeiro sempre ouvir o outro lado para se entender, né? Porque se a gente só escuta a gente que a gente concorda, a gente não muda de lugar, não reflete sobre os nossos posicionamentos, né? Tem uma frase que é assim, é bom ter inimigos, porque eles nos questionam as nossas verdades, né? Então, no sentido de que é bom ter um contraponto para a gente sempre poder afirmar ou se questionar se aquilo que a gente está pensando é o que a gente realmente acredita, ou é realmente o único caminho, ou o que a gente sabe, tem várias possibilidades para chegar no mesmo lugar, então, enfim. Eu acho importante a gente começar essa conversa batendo nessa tecla, porque eu acho que a função do documentário, se é que existe alguma, de novo, reforço que não acho que a arte tenha que ter uma função utilitária, mas eu acho que é justamente dar espaço para a diversidade do olhar, né? A gente pode falar do mesmo assunto de formas muito diferentes, né? Se eu fosse fazer um filme sobre também a questão política, eu faria outro filme, porque também seria do meu ponto de vista, né? E aí eu acho legal a gente trazer uma nomenclatura que geralmente eu tentei achar quem é que começou a usar isso, não encontrei, mas na Europa e nos Estados Unidos se usa muito o termo documentário criativo, né?
que eu acho que também deve ter sido um movimento para tentar fazer essa separação, que ainda acontece muito, né? Eu sou professora de introdução ao cinema e, olha, não raro, sempre tem 2 ou 3 alunos que, quando chegam, perguntam se pode fazer outra coisa, porque a ideia do curso é fazer um documentário juntos, porque eles acham documentário muito chato, porque eles não querem fazer jornalismo, né? E não sabem que tem todo esse mundo maravilhoso de possibilidades narrativas que o real nos traz, né? Tem uma frase, quem estuda documentário sabe, mas quem não sabe nós vamos ajudar agora, que é a primeira pessoa a usar o termo documentário na história foi um britânico chamado John Grierson, que justamente disse que o documentário é o tratamento criativo da realidade, né? Então, Sim. às vezes eu acho que isso se perde no caminho, É. e é importante a gente ressaltar. Inclusive, eu acho que a gente está entrando numa outra fase de discussão do gênero, né? Gênero documental, porque está rolando muitas narrativas híbridas, que as pessoas chamam, né? Que mistura abertamente cenas de ficção que são montadas para aquilo e registros factuais, né? É documentário? Não é documentário? Eu acho que é, mas também não acho que isso deva ser uma regra, sabe? Não sei o que tu acha disso. Eu acho até porque a gente está trabalhando junto nessa série agora, que discute justamente as narrativas, o que é documentário, uma série de televisão, e a gente se deparou e está entrevistando e conversando com várias pessoas, e é bem isso, assim, o que um documentário busca em última instância? Ele busca construir uma narrativa, ele busca contar uma história, todo mundo quer contar uma história, e aí a gente lança mão de diversos recursos, né, que tem uma base da realidade, mas que essa realidade é construída dentro de uma narrativa. E essa construção narrativa se utiliza, inclusive, das mesmas ferramentas que a ficção se utiliza, né? Tu tem um determinado tempo para contar uma história, tu vai tentar criar uma dramaticidade para aquele conteúdo, né? Tu expõe um conflito, tu cria a dramaticidade, tu coloca os obstáculos, né? Toda essa jornada dos personagens dentro de uma narrativa, que é comum a gente discutir quando a gente está falando em ficção, elas também aparecem no documentário, né? De uma forma com as suas especificidades, afinal de contas, a gente não pode pegar um ator e caracterizar ele como um jovem ator e depois 20 anos mais velho, a não ser que a gente filme durante 20 anos, no caso do documentário, né? Exatamente. Mas tem essas questões que são especificidades da ficção, mas a construção do documentário, dessa narrativa, ela se utiliza das mesmas ferramentas. E aí tem aquela questão, mesmo os primórdios dos documentários lá, né, dos irmãos Lumière, que inventaram o cinema, e esse cinema foi essencialmente documental na medida em que eles estavam documentando realidades que eles estavam enxergando, ou mesmo Nanook, o Esquimó, é um documentário do Robert Flaherty, que é considerado um dos primeiros documentários e tal, e ele se utiliza de uma narrativa, inclusive coloca pessoas para atuarem, né? Assim, diz o que as pessoas têm que fazer, já é uma narrativa híbrida, né? Já é uma narrativa que pressupõe elementos de dramaticidade para tu poder contar essa história, para que essa história não é que ela seja falsa, mas é que para que ela consiga criar o interesse do ser humano que busca histórias cada vez mais para entender o seu mundo dentro de um, digamos assim, rigor gramatical, para roubar uma palavra do Carlos Nader, que é um documentarista que a gente acabou de entrevistar. Existe uma série de ferramentas e de noções de narração que eu acho que quem faz documentário precisa saber, né? De como construir essa história, porque é através dessa história que ele vai conseguir transmitir
aquele tema, aquela indagação, aquela questão que gerou a motivação dele de fazer um documentário. E eu acho importante a gente falar isso, qualquer arte narrativa, né? Mas falando do cinema especificamente, a importância que ele tem para construção de identidade e preservação de memória, né? Tu falou aí do Nanuque, e eu acho ele um exemplo muito legal. Algumas escolas de pensamento colocam ele como o marco, né? O primeiro longa-metragem documental da história. E ele é polêmico por isso, né? Muita gente não sabe que, além das coisas encenadas que ele propõe para esses esquimós, o filme foi feito 2 vezes. Porque a primeira versão pegou fogo, porque foi feito em película, né? Era um material que pegava fogo, diz que ele fumou perto dos negativos, pegou fogo em tudo, teve que voltar lá. Era o acetato que tinha dentro junto da película e que era muito inflamável, né? Sim, e então, mas eu acredito que ele deve ter depurado algumas coisas, talvez melhorado ou perdeu coisas legais. Mas uma grande polêmica do filme é que muitas coisas que estão ali no cotidiano daquela família esquimó, elas não faziam mais, né? Tipo um formato de caça, algumas roupas, e eles fizeram justamente para mostrar para aquele estrangeiro que queria ver a forma de vida dele. E dizem alguns estudiosos que depois do filme eles retomaram aquelas técnicas, né? Eles tiveram que reviver para filmar. Sim. E depois que o cara foi embora, eles continuaram fazendo aquilo, né? Então, esse impacto, né, que o filme tem, pensando nessa coisa bem pequena, né? Eu me lembrei de um outro que eu não sabia, e uma amiga me contou, um outro filme que é considerado um marco no cinema, não é documentário, mas eu acho legal a relação, que é o Nascimento de uma Nação. É um marco da linguagem cinematográfica, né? Exato, porque assim, o início do cinema é o que eles consideravam o teatro filmado, né? Um plano aberto, sem ainda desenvolver ritmo, montagem e as diferenças de planos, assim, Isso, o Nascimento de uma Nação é a referência nessa grande transição, né? Quando o cinema vira uma arte independente, né? Ele não é mais uma cópia do teatro e tal. Exato. Mas esse é um filme que muita gente não comenta quando fala dele, né? Ele é extremamente racista, representa os negros como pessoas inferiores intelectualmente, assim, muitas coisas erradas, né? Diz que na década de 60, 70, a Ku Klux Klan usava esse filme para recrutar novos membros. Inclusive, a coisa de queimar a cruz não era uma coisa que eles faziam. Eles roubaram essa ideia do filme. Voltando à nossa questão básica dessa, para que serve um documentário, e muitas vezes as pessoas falam, não, mas tem uns filmes nacionais que tem meia dúzia de público, nunca mais são vistos, sejam eles documentários ou ficção, muitos documentários que acabam sendo feitos para cinema têm um público menor, então realmente eles ficam limitados a um público pequeno. Então a gente se pergunta realmente, mas para que serve se ele não chega ao público, né? Mas eu acho que, no mínimo, eles têm uma função que eu acho que a arqueologia no futuro pode trazer, que assim como a gente está falando do Nascimento de uma Nação e do Nanuque, lá do Flaherty, lá atrás, eles pressupõem, eles vão falar muito mais, não só descobrir o que se falava naquela época, ou os acontecimentos daquela época, né? Pensando numa forma de um historiador, de um arqueólogo, buscando referências sobre o seu passado, mas mais do que isso, no meu ponto de vista, é como as pessoas retratavam a sua realidade, né? Então, isso é a grande questão. Qual era o meu ponto de vista na virada do século XX para o século XXI, como eu retratava essa realidade, assim como a gente sabe que antigamente, como é que o Griffith retratou a realidade, por que ele é importante? Porque ele desenvolveu uma linguagem cinematográfica. Então, mais do que o conteúdo racista ou não, a importância do Griffith é de ele ter desenvolvido uma linguagem cinematográfica. Ele, a partir do olhar dele, ele antecipou uma coisa. E é isso que os historiadores valorizam na questão do Griffith, né? Não vão valorizar a questão preconceituosa e tal. Embora isso, como tu falou, tenha posteriormente, inclusive, afetado a própria KKK no desenvolvimento de seus rituais, enfim, né?
Não, e é para a gente entender a importância da narrativa, né? Eu acho importante sempre, isso é uma coisa que eu mudei, né? Legal que a gente sempre pode melhorar. Nas minhas aulas, eu sempre falava do Griffith, dessa importância da linguagem que ele teve, né? Essencial, inegável. Mas eu sempre faço questão de lembrar que ele era uma pessoa racista. Claro, Claro, de não, nenhuma é o que é. forma passar pano, porque, né, acho que já passamos dessa fase, ninguém precisa passar pano em gente preconceituosa, mas entender que esse é o lugar da onde ele falava, né? Então, quando tu entende as crenças da pessoa que está realizando a narrativa, tu percebe a história de um outro jeito, né? Tu consegue botar algumas coisas de lado e dizer, não, peraí, isso aqui talvez não seja bem assim, porque eu sei que o realizador... Isso é uma coisa muito legal, porque nesses últimos tempos aí, né, vieram à tona várias histórias de diretores com históricos de assédio e tal, né? E é uma polêmica no meio de dá para separar autor e obra? Eu, do meu ponto de vista particular, acho que não dá. Ainda mais quando a gente faz arte, né? Não estou montando uma estante. Quando eu estou falando de história, mostrando alguém, quem eu sou tá ali, né? Então não tem como separar autor de obra. Até porque normalmente tu trabalha autor pressupõe autoria, ou seja, tu trabalha uma obra a partir da tua perspectiva, da tua vivência, né? Então a obra é uma relação dessa vivência. Então realmente eu não acho que tem como separar, e as obras vão refletir o que eu penso também, sem dúvida nenhuma, né? Seja eu uma pessoa preconceituosa, uma pessoa antirracista, né? Eu acho legal esse gancho para a gente falar de outra polêmica da narrativa documental, que é a grande palavra do momento, que é lugar de fala, né? Eu acho legal a gente falar disso, é importante, porque tem muitas nuances dessa bandeira, né? Eu acho que a internet ela é maravilhosa para algumas coisas e horrível para outras. A parte horrível da internet é que ela não tem muito espaço para a área cinza, que a gente chama, né? Que é relativizar coisas. Me parece que é muito categórico a internet. Ou é isso ou é aquilo. Não tem um meio termo. E tenho a impressão de que muita gente na internet entendeu errado o lugar de fala, de achar que uma pessoa só pode falar de um assunto se ela fizer parte daquilo. Né? No caso, eu só posso fazer filmes sobre questões femininas se eu for mulher. Eu só posso fazer filmes sobre questões do universo trans se eu for uma pessoa trans. E eu e a Liliana, a gente tem discutido muito sobre isso, porque justamente estamos finalizando uma série sobre documentário e um dos episódios passa por isso, né? E eu acho que a questão é mais ampla. Não acho que a gente deva se limitar, porque isso também limita as possibilidades narrativas, né? Inclusive, na própria série tem um depoimento do Coutinho, Eduardo Coutinho, que, para quem não conhece, é uma referência da narrativa brasileiro no Brasil. E ele fala justamente que eu acho que o que a gente acredita, né? Claro que faz. Ele diz, eu quero ver um filme de um peão sobre o peão. Mas dois peões conversando, eles vão falar sobre coisas que eles conhecem. Mas se ele estiver falando comigo, que não sou peão, vai ser um outro filme. Então... Exatamente. Eu acho que é super pertinente essa conversa do lugar de fala, porque até então o cinema, por ser uma coisa elitista, né? Elitista no sentido, poucas pessoas tinham acesso porque era uma arte ou um ofício muito caro, né? Tu tinha que levantar muito dinheiro para fazer isso. Então, sendo caro e sendo homem branco, hétero, as pessoas talvez mais bem-sucedidas na sociedade, em termos estatísticos, eram essas pessoas que tinham mais acesso e que faziam mais filmes, com certeza, né? Então, isso limitava, talvez, o olhar ou o ponto de vista, que é isso que a gente estava falando, né? Do autor estar sempre presente na sua obra. Então, mesmo quando eles falavam sobre uma mulher ou sobre, enfim, outras sociedades, era a partir do ponto de vista deles, né? A perspectiva era... o feixe da perspectiva era a partir
da sua visão. Então, no momento que as coisas se democratizam mais, o acesso a esses meios ficou um pouco mais fácil, outras pessoas tiveram acesso a fazer audiovisual, obviamente que essa questão tem que ser repensada, porque como é que, né, como é que tu vai retratar o mundo das mulheres a partir do ponto de vista de um homem? Então é bom sim que as mulheres possam falar, porque tem coisas que só as mulheres vão conseguir transmitir, dos seus sentimentos, das suas angústias, dos seus conflitos, enfim, assim como os trans, assim como os negros, né? Então assim, para mim é fundamental, assim como a diversidade da produção nacional, por exemplo. Uma coisa é tu ter um canal de televisão no centro do país retratando todos os estados. Ele vai estar indo em todos os estados e filmando em todos os estados, ou seja, teoricamente ele está captando a diversidade daquele país. Porém, ele vai estar captando essa diversidade a partir do seu ponto de vista, né? É diferente de a gente ter uma captação da diversidade do país por pessoas que moram naquelas regiões diferentes e que percebem aquelas regiões de um jeito diferente. Então, sim, a gente tem que incluir isso, sem dúvida, eu acho que é uma coisa fundamental. Porém, eu como documentarista, os filmes que eu fiz sobre infância, sobre cadeia, eram tudo coisas que eu não estava mais naquele lugar de fala, né? Como é que eu ia falar? Será que eu não podia falar de uma cadeia se eu nunca passei lá? Porque muitas vezes os temas partem de uma curiosidade do autor do mundo que ele desconhece, que é justamente o contrário do lugar de fala. Eu quero falar sobre o mundo que eu desconheço, eu quero falar sobre a cadeia, que é um lugar que eu nunca tinha entrado, né? E será que daí eu não estou autorizada mais a fazer isso, né? Considerando o lugar de fala? Será que só as presidiárias vão poder fazer um filme ou dar a visão de uma cadeia que é diferente da minha? Assim, dando o exemplo da cadeia, eu me lembro que eu ia lá, eu entrevistava elas e eu percebia que o discurso delas era muito semelhante às conversas que elas tinham lá com psicólogas, com orientadoras, com educadoras, etc. Então, elas acabavam reproduzindo aquele discurso que não era mais exatamente autêntico delas. E daí eu vi que o filme não ia ser uma coisa autêntica, original, justamente que elas estavam reproduzindo um discurso que não era delas, já era incorporado, né? Então, nesse momento, eu achei que valia muito mais a pena eu acompanhar as ações delas, e aí eu mudei a logística de fazer o filme, porque através do dia a dia delas, eu acompanhando as ações, eu ia ter algo mais autêntico do que só o discurso delas. Não que fosse um discurso mentiroso, mas é que era um discurso já que elas nem se davam conta. É óbvio que o que elas falavam, elas acreditavam naquilo, né? Mas não era um discurso talvez genuíno partido delas. Eu acho que o lugar de fala busca isso, busca o genuíno, busca trazer um ponto de vista original sobre aquele assunto, sobre quem realmente vive aquilo. Então, às vezes é importante, eu acho que tu falou bem, que o Coutinho citou isso no filme, que ele pode fazer um filme sobre peões, embora seja extremamente importante ter um peão fazendo um filme sobre peões, porque vai ser outro ponto de vista, ele vai dar... Mas isso não significa que ele não possa fazer um filme sobre peões. Assim como eu acho que os negros devem fazer filmes sobre a realidade dos negros, mas eu não quero ser impedida de também fazer um filme sobre a realidade dos negros, porque é o meu ponto de vista, né? Assim como eu adoraria que tivesse pessoas de favela fazendo filmes sobre os seus empregadores, sobre os seus chefes, sobre as pessoas ricas, né? O que eu acho que o Coutinho falou muito bem sobre isso é que ele dizia que muitas vezes quando alguém do seu lugar de fala, ele vai ser importante ser o lugar de fala se ele está falando alguma coisa que não reproduza o que a televisão faz, por exemplo, né? Ou seja, não reproduza o mesmo formato. Então, se o índio quer fazer um filme sobre índio, ele não pode reproduzir um formato que o branco já faz de filmes sobre índios, né? Ele tem que trazer
essa autenticidade, essa coisa genuína. Ele tem que trazer essa coisa que faz com que o filme dele realmente seja diferente e que ele não reproduza os mesmos instrumentos de linguagem ou o mesmo ponto de vista que o branco, que é o que a TV faz. Quando o Coutinho fala de TV, ele está dizendo que é o ponto de vista hegemônico de como se documentar uma história. Então, por isso que... E é legal falar disso, que eu acho que essa coisa de repetir linguagem, né? Porque é um pouco colonização do olhar, né? A gente... Exato. O cinema nasceu assim, né? Quando ele não sabia, não se entendia muito como narrativa, o que ele faz? Ele copia do teatro, que era a referência narrativa que ele tinha, né? E isso é legal a gente pensar e entender a importância de editais e mecanismos para distribuir melhor essas possibilidades de realização narrativa, né? Porque eu acho que também tem uma cultura do que a gente sempre bate nessa tecla, mas é importante reforçar do talento, né? As pessoas acham que talento é uma coisa inata, tu nasce muito talentoso e faz um filme incrível de primeira. Não, é acerto, é erro, muito erro até rolar um acerto. Isso quer dizer que a gente precisa treinar. Então, a gente tem que criar formas que cada vez mais pessoas tenham a oportunidade de fazer suas próprias narrativas para começar a se livrar dessa colonização do olhar mesmo, né? Se eu só assisto o jornal e me dão uma câmera, não digo que é óbvio que é isso que vai acontecer, mas muito provavelmente tu vai emular o que tu entende por narrativa, né? Claro, claro. A gente busca as nossas... Quais são as nossas referências, né? Se tu tá lá numa favela ou numa tribo indígena, que não é o meu mundo, ou seja, o outro lugar de fala, então é importante que eles falem sobre eles e sobre o mundo, não só sobre eles, mas sobre como eles veem o mundo. É importante que eles tenham referências. E como eles vão fazer isso se eles têm pouca produção ali, né? Então eles vão se referenciar naquela linguagem que eles já conhecem da televisão. E essa linguagem é, digamos, a linguagem hegemônica e é uma linguagem padrão. Então eles acabam repetindo uma linguagem que não é deles, né? Eu acho legal trazer como referência, para quem depois quiser pesquisar, o trabalho do Vincent Carelli, que é do Vídeo nas Aldeias, né? Que é uma referência mundial de trabalho com as comunidades indígenas, né? O Vincent trabalha, olha, mais de 20, 30 anos, né? Ele é antropólogo francês, mora no Brasil há muito tempo, e ele começou esse contato, ele fazendo um registro, né? E foi construindo esse trabalho incrível de entregar essa ferramenta para os índios construírem a sua própria narrativa, né? Então é um baita exemplo de entender essa coisa de criar oportunidades, né? Exatamente, que são as tais políticas afirmativas, né? Então, para não acontecer que a linguagem hegemônica que a gente vê nos filmes, seja de brancos, de negros, de favelados, de mulheres, de trans, enfim, toda essa diversidade não seja a mesma linguagem, né, que é o que o Coutinho fala, vamos tentar criar linguagens mais genuínas, mais originais. E para conseguir fazer isso, é preciso instrumentalizar essas pessoas, para elas não usarem a mesma referência hegemônica que vai deixar o discurso achatado, ou seja, igual para todo mundo. E para isso tem que ser feito políticas afirmativas, né? Então, se me pergunta se tu é a favor de cotas de mulheres, tu é a favor de cotas disso, daquilo, eu não gostaria de ser, mas é necessário ser. É necessário para justamente fazer com que a gente se dê conta, enquanto um grupo específico ou tenha as ferramentas para poder desenvolver esse olhar único, né? Esse olhar original, né? Que não é dado, né? Porque eu nasci numa favela que eu já vou ter pronto o jeito de documentar. Todo mundo aprende, todo mundo teve que aprender a fazer filmes, né? E por isso, assim, e aprende porque teve condições, né? Exatamente. É isso? Exatamente. Num sistema mais global, é a mesma relação do Brasil em relação ao exterior. O pessoal disse, mas a gente reproduz um modelo
hollywoodiano ou um modelo estrangeiro, as referências das nossas crianças são as princesas da Disney. Claro, porque é isso que é hegemônico, é isso que está sendo construído e distribuído como conteúdo, né? No momento que a gente tem as nossas referências e aprendeu a filmar de um jeito diferente, a gente vai começar a dar outras referências, a ter outras referências, né? Mas não é assim, num clique, que a gente vai saber filmar do mesmo jeito que os norte-americanos sabem filmar as nossas realidades. Então, por isso que é importante ter essas políticas afirmativas, seja cotas ou seja valorização de espaços e de editais mas também incentivar e fomentar essa formação desse olhar diferenciado, para que essa diversidade se dê num formato diferenciado, num olhar diferenciado perante aquela realidade, não simplesmente eu como mulher reproduzir e fazer um filme como um homem branco faria, entende? Para mim, é uma grande experiência de me entender como documentarista finalmente, assim, eu acho que com esse filme, eu sempre digo que eu saí do armário como documentarista, foi o meu curta Um Corpo Feminino, né? Eu quis justamente fazer o exercício de não escutar as pessoas que concordavam comigo. Eu tenho um discurso que eu conheço muita gente que tem ele, né? Eu queria ouvir o que era ser mulher em outros espaços e foi muito difícil. E eu confesso que ainda hoje, quando a gente faz sessões de exibição do filme, para mim, eu tenho muitas epifanias, principalmente dessa importância de ouvir a diversidade de olhar, né? Muitas vezes, a maioria dos feedbacks, geralmente das pessoas que estão no mesmo lugar que eu, no mesmo lugar de privilégio que eu, me dizem que eu gostei do filme, mas eu queria ter escutado discursos mais empoderados. Eu sempre pergunto, tá, mas o que é um discurso empoderado para ti, né? Tem um depoimento que é muito, para mim, é o marco do filme, que é uma menina que na época tinha 13 anos, que ela diz que o sonho da vida dela é casar com um pastor de igreja, porque pastor não bate em mulher. Uau! E eu me lembro que quando eu ouvi, ele me derrubou da cadeira, assim, eu fiquei me sentindo muito mal. Mas depois eu achei ele incrível, porque eu sempre uso ele de exemplo para as pessoas, que eu entendi lugar de fala com esse depoimento, porque assim, na realidade que ela estava, ela entendeu que aquele ali era o jeito dela não viver violência doméstica. Porque eu acho que tem essa coisa a classe média tem uma fantasia louca que a gente pode salvar as pessoas, né? E não dá para salvar todo mundo. A gente pode tentar melhorar a realidade de muitas pessoas, né? Mas assim, na realidade imediata dela, ela entendeu: bom, eu casei com um pastor, resolvi esse problema. Como é que eu vou dizer que isso não é estar empoderado? Sabe? Que tem essa parte mais polêmica, mas eu acho que tem a parte poética do lugar de fala. Eu tenho um amigo que me falou isso, que eu fiquei pensando sobre, né? Ele é músico e ele disse assim, tem coisas que só tu pode fazer. Ele tava falando do trabalho dele de artista, né? Assim, eu posso escrever essa letra aqui e dar para 10 músicos. E vai sair uma música diferente, entendeu? Então, tem um tipo de narrativa que só tu pode falar. Só tu pode fazer porque vai sair de ti, da tua vontade, da tua poética interna, né? E eu acho que a beleza de fazer, pelo menos é o que me motiva a fazer filme, né? É sempre aprender algo novo, né? Eu tenho uma frase que eu acho que eu li em algum lugar, eu já não lembro, mas na atual conjuntura ela já virou uma frase minha que eu digo sempre no primeiro dia de aula, que é: se vocês sabem o que vocês querem dizer com o filme de vocês, não façam filme, façam um artigo. Porque não é que eu não acho que não possa ter uma opinião, mas eu acho que a grande beleza de fazer uma narrativa, falando do documentário, que é a nossa área, é tu deixar ela falar contigo de volta, porque às vezes a gente chega com uma certeza e toma na cara, é outra coisa. Tu até pode ter o teu ponto de vista, mas entender que ele vão surgir outras coisas no caminho e que podem desmontar aquilo ou contrapor aquilo, e que tu tem que estar aberta, tu não pode simplesmente excluir aquilo, né? E realmente essa é a beleza do documentário, né? Por mais que a gente tenta, e eu sou uma pessoa que
Acho importante a gente fazer roteiros prévios antes de se fazer documentário mesmo, né? Até isso é uma polêmica, porque todo mundo diz que não, o roteiro de documentário ele se estabelece na montagem, mas tu tem que saber o teu ponto de vista, tu tem que saber a partir da onde tu vai contar aquela história, e tu vai fazer um roteiro, como o Patrício Guzmán, que é outro documentarista interessante, diz, que é o roteiro imaginário. Chilena, né? O que eu falei? Não, ele é chilena e é um nome importante. Sim. Até vou deixar aqui embaixo. Patrício Guzmán, importantíssimo para se estudar a história do cinema latino-americano. Exatamente. E ele diz que a gente não sabe muitas vezes o que vai encontrar, mas nós somos humanos e pensamos, raciocinamos e podemos antecipar muitas situações. Então, eu gosto de escrever um roteiro que antecipe essas situações, que preveja, assim como quando eu vou entrar numa quadra para jogar futebol, jogar tênis, eu sei que eu vou ter que estudar meu oponente, eu sei que eu tenho que ver que táticas ou que estratégia de jogo eu vou usar ali. Quando eu vou fazer um documentário, eu vou estudar meu tema antes, eu vou estudar meus personagens antes e vou tentar desenvolver uma estratégia de abordagem dele. Então, isso tem que estar muito claro antes. Então, a gente não pode sair fazendo documentário sem ter noção disso, né? Porém, eu tenho que também, como estratégia, estar aberta para esse meu oponente do jogo, essa pessoa que vai jogar comigo, no caso do documentário, me conte coisas que eu não estava esperando ouvir, ou que me leve para caminhos que eu não esperava, que eu não conseguia antecipar por N limitações que eu tive. Então, é muito importante a gente estar aberto e poder incluir e entender que aquilo pode acrescentar e agregar coisas na narrativa, né? Porque eu, particularmente, como eu falei, eu estou interessada em fazer coisas muito sobre universos que eu desconheço. E no caso do Cidade, eu também já antecipei uma abordagem. A minha abordagem vai ser de observação. Eu não quero entrevistar, porque o Cidade é um filme que se passa numa cidade construída artificialmente por um motivo muito específico, que eu acho que eu não vou revelar aqui, porque daí ia dar um spoiler de um filme que talvez vocês tenham interesse em assistir. Está disponibilizado, inclusive, gratuitamente para todo mundo assistir. E nesse filme, como é uma história muito dramática, muito pesada, durante a fase de pesquisa eu comecei a entrevistar as pessoas e eu vi que não ia funcionar, ou pelo menos não era o filme que eu queria fazer, deixando as pessoas falando sobre seus dramas pessoais, porque era muito triste, eu tinha medo de fazer uma coisa que ia virar alguma coisa sensacionalista. Eu não quero fazer um documentário que já defina a sua abordagem como sendo uma coisa pesada. Esse conteúdo pesado ele vai surgir na medida em que a história pedir. Então, eu resolvi fazer o seguinte, não, eu não vou abordar essas pessoas através da entrevista, eu vou deixar com que elas contem as suas vidas. E busquei através de planos gerais, de observação, de chegar na casa das pessoas e deixar com que a vida delas tomasse um rumo e, a partir daí, eu ia escolher as histórias e montar o filme, né? Que foi um processo que a Thaís também participou. Então, até é legal, vou dizer que vai ficar aqui embaixo o link, né? Porque esse filme teve um desdobramento, né? Ele é um curta-metragem que circulou em vários festivais e ele tem uma versão web, que é um documentário interativo, e aí tá aqui o site, que é Cidade Inventada ou é a cidade? Cidadeinventada.com.br. Tá aqui embaixo. Além do filme, lá dá para assistir o curta, né? Tem outras informações. Um passeio virtual, porque daí a Thaís e eu, a gente fez justamente um projeto transmídia que buscava agregar mais informação, outros elementos a respeito daquele tema, né? Essa abordagem, isso que eu acho que é importante quem faz documentário entender, mesmo que tu não saiba, esteja aberto para as coisas que vão acontecer na filmagem, tu tem que definir essa abordagem antes. Tu tem que saber como é que tu vai chegar nesse assunto, né? Como é que tu vai te posicionar em relação a ele. Então, tem gente que sempre faz do mesmo jeito. Eu acho que o tema é que vai pedir a abordagem. Tanto que no Cárcere eu fiz de um jeito, Invenção da Infância eu fiz de outro, o Cidade eu fiz de outro, né? Porque me parecia que no Cidade é isso, eu não queria dar uma dramaticidade para além daquilo que o assunto pedia. Então, eu fiz um trabalho de um jeito observacional. No Cárcere e a Rua, eu cheguei, se eu for fazer entrevista, que é o dispositivo do Coutinho,
que é tão interessante, eu não estava conseguindo extrair delas alguma coisa muito genuína, porque elas parecia que eu estava vendo as psicólogas e as pedagogas da cadeia falando, né, sobre a vida delas. Assim, era um discurso muito semelhante entre elas mesmo. E acho que eu consegui isso justamente acompanhando o dia a dia delas, que é daí que elas vão se confrontar com o dia a dia e vão responder de uma forma diferente que elas respondiam nas entrevistas, entende? Então, acho que cada trabalho, cada tema pede talvez um tipo de abordagem diferente, mas o importante é a gente conseguir definir isso com antecedência, né? Mesmo sabendo que daqui a pouco tu vai ter que mudar isso no meio do caminho, né? Mas tem que saber, não é um vale tudo, tu não pode chegar e dizer assim, eu vou sair, vou agora filmar, mesmo agora está acontecendo manifestações, como aconteceu muito ali em 2013, 2014, vamos sair para filmar e vamos ver o que a gente tem e depois a gente edita. Não, mas como é que tu vai fazer? Vai fazer uma documentação baseada em entrevistas, tu vai definir um dispositivo, ou tu vai simplesmente observar, não interferir, ou tu vai te colocar enquanto realizadora em frente às câmeras e contar da tua experiência dentro daquelas manifestações ou dentro daquele momento histórico que estava passando. Ou seja, são diversas possibilidades de abordar esse assunto. Eu acho legal tu falar isso porque tem outra coisa que eu também sempre reforço quando eu dou aula para os alunos, que é tu tem que saber para quem é, com quem é que tu quer falar com a tua narrativa, eu acho. Não acho que é uma regra, né? Quero falar específico, mas isso te ajuda a justamente pensar esse dispositivo, né? Enquanto tu falava, eu me lembrei de um filme que eu acho que tu gosta também, que é o Espero Tua Revolta, que é de uma documentarista brasileira, mulher também maravilhosa, que é a Elisa Capai. Para mim, foi o filme mais eficaz em termos de registro do levante dos secundaristas, né? Porque ela captou, ela tem vários registros dela, também fez um garimpo de pesquisa, né? Material de arquivo de outras pessoas. E aí ela reencontrou alguns personagens e convidou eles para fazerem a narração do filme. Então ele tem uma pegada super jovem, uma montagem super dinâmica. É um filme sobre juventude para a juventude, sabe? Não é um filme feito por jovem. O que tu acha que vai acontecer com a realização do documentário depois dessa pandemia? Assim, É difícil de prever o que vai acontecer com o mundo depois dessa pandemia, né? Sim. Pensar o documentário, talvez a única coisa que me vem à cabeça falar é que talvez seja um pouco clichê até, mas é que em momentos de crise que às vezes a gente é obrigado a encontrar outros formatos de contar, de trabalhar e de contar histórias, né? Agora a gente não pode sair para filmar e ao mesmo tempo o mundo continua. Imagina quantas histórias a gente está perdendo, né? E eu estava vendo o site do IDA, que é uma associação internacional de documentaristas. Eles dizem, a recomendação deles é não filmar. Nada, nenhum filme está acima dos cuidados que tu tem que ter com o mundo, com o que está acontecendo agora, né? Então, ao mesmo tempo, tu tem a possibilidade de daqui a pouco estar retratando o mundo pela tua janela, entende? E isso daqui a 100 anos, as pessoas de repente vão encontrar esse material e vão ver, poxa, era isso que as pessoas enxergavam através das suas janelas naquela época, né? Mesmo não só no documentário, na publicidade, a gente está vendo marcas, inclusive sedentas, por material que retrate o que as pessoas estão fazendo agora, né? Eu acho que claro, as redes sociais já deram uma potencializada nisso, né, da coisa da eu acho que essa coisa do digital também está ajudando muito isso. Autorregistro, né, de tu registrar a tua realidade, mas eu acho que também essa necessidade de distanciamento, claro, de novo, lembrando que muita gente não tem acesso a equipamento, né, então a gente vai ver uma desigualdade aí, sim. Claro, sempre. Mas vai acontecer muito isso, né, das pessoas se apropriarem da sua história, porque não vai ter outra pessoa para contar, né? Então... Exatamente. É uma boa definição isso, né? Outra coisa, claro,
como tu falou, nem todo mundo vai ter condições de fazer isso, mas infelizmente o processo histórico sempre teve os excluídos do processo histórico, né? Então é uma coisa que a gente tem que buscar se contrapor a isso, mas e realmente, assim, talvez uma forma legal de doação é doar equipamentos digitais, né? Além de uma cesta básica deveria constar um celular, até porque até para as pessoas conseguirem acessar os seus R$ 600, eles estão precisando ter um aplicativo no celular. Tá, e para finalizar, eu tenho 2 livros que eu sempre indico aqui para os meus alunos e eu acho ele legal para... É uma introdução. Eu acho que quem conseguir ter acesso a eles vai se sentir provocado a ler outras coisas. Um é esse aqui, que é a Introdução ao Documentário Brasileiro. É bem curtinho, dá para ler assim um turno, que é uma transcrição de uma palestra do Amir Labak. É um curso, se eu não me engano, que ele deu no Rio de Janeiro. Amir Labak, aliás, é o diretor do festival de documentários mais importante da América Latina, que acontece em São Paulo, chamado É Tudo Verdade. Exato. E é bem legal, assim, que faz um panorama da história do documentário no Brasil, né? Primeiros realizadores, enfim. E esse outro aqui, eu acho que deve ter outros livros, tá? Mas para mim foi muito importante quando eu fiz a minha monografia, há muito tempo atrás, sobre o documentário, que é O Espelho Partido, do Silvio Darim, que é sobre a história do documentário num panorama mundial. E ele fala aqui dos que tu falou, do Barnot, do Bill Nichols. E é uma linguagem acessível, eu acho assim, incrível. Eu acho que quem lê esses dois vai sentir vontade de ir atrás de outras coisas depois, sabe? O Bill Nichols, que é um teórico de documentários, tem um livro básico, muito claro, e eu recomendo quem está a fim de fazer documentários ler. É muito simples de ler, é muito claro os modos de documentário que ele coloca ali. Então tem observacional, participativo, reflexivo, etc. Então ele meio que definiu 6 tipos, né? Mas tem outros, isso é uma classificação arbitrária, eu costumo citar ele porque é uma forma clara e simples de entender o universo dos documentários. Mas tem outros que também fizeram outras classificações, e talvez mais detalhadas do que Bill Nichols, tipo o Eric Barnot, que também é um teórico, e ele fala muito do documentário de advogado, não é advogado, assim, é o documentário que está advogando por uma causa, né? Então o que também tá até um pouco fora de moda, mas também é um jeito de tu abordar um assunto, né? Assim, eu me interesso por esse tema e eu quero deixar claro esse tema, e eu sou a advogada desse assunto, ou seja, eu defendo esse tema, eu quero colocar isso em evidência, né? Então, eu acho que também é um formato possível de se trabalhar determinados assuntos, né? Eu quero ser o porta-voz, eu tenho uma bandeira e quero levar isso adiante. E eu acho que o documentário também tem esse caminho, tem essa possibilidade. Então, gente, essa aqui foi a nossa conversa sobre para que serve um documentário. Agradeço muito a presença da Liliana e a troca. Agradeço a oportunidade. Obrigado, Sesc, também por esse espaço, né? Então, os 2 últimos recados são: fique em casa, se puder. Fique em casa. E assista documentários.